Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, e eu peço tudo isso sempre, porque quanto mais engajamento, mais a gente chega para outras pessoas e faz com que o canal continue crescendo, beleza? Hora de falar sobre uma reviravolta no Vasco da Gama. Um dos mais antigos desejos da diretoria do Vasco era Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Galatasaray. Pois bem, não houve acordo, o atleta viajou para a Rússia para fechar com o Spartak Moscou, o Vasco foi em busca de outros nomes, tinha tratativas para fechar com o Nathan Silva, quando o telefone do Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, tocou. Do outro lado da linha, o representante do Carlos Cuesta, afirmando que ele havia deixado a Rússia e que não tinha mais acordo com o Spartak Moscou. Diante desse cenário, o Vasco fez valer a proposta que já havia sido oferecida ao atleta colombiano, ele aceitou ganhar menos no Vasco do que ganharia no Spartak Moscou e a negociação deve ser concluída nas próximas horas. Dessa maneira, o Cuesta se tornará o quinto reforço cruz-maltino nessa janela de transferências, se juntando a Robert Renan, a Thiago Mendes, a Matheus França e Andrés Gomes. Nessa terça-feira, inclusive, o Admar apresentou Robert Renan e Andrés Gomes. Nessa entrevista ele admitia a possibilidade de contratação de mais dois atletas, o Matheus França, que inclusive já está no Rio de Janeiro, além de um zagueiro. Só para completar, esse Carlos Cuesta está bem perto do Vasco, o Nathan Silva ficou distante, isso porque a proposta de 5 milhões de dólares feitas ao Pumas foi recusada, o time mexicano exigiu uma parte maior para receber à vista do Vasco, também queria 10% do valor a que teria direito o Galo, nem o Vasco nem o Atlético acabaram por cedendo, o Nathan está praticamente descartado. Bora falar agora sobre o Vasco, que mais uma vez bateu na trave na busca por um zagueiro. Robert Renan está contratado, isso todo mundo sabe, mas existe também a busca por mais um defensor. O clube já havia tentado o Nino e o Joaquim, faltou dinheiro. Nathan Silva está em negociações, o Vasco chegou a sugerir 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais ao Pumas e aguarda por uma resposta nessa terça-feira. Mas o zagueiro que bateu na trave foi Léo Duarte, ex-atleta do Flamengo, atualmente no Istambul Başakşehir. Existia uma negociação avançada entre as partes para que o Léo Duarte fosse contratado, mas no fim de semana ele acabou sofrendo uma torção no tornozelo de forma séria e vai ficar no mínimo um mês parado, o que inviabilizou sua contratação. Bidou! Sabe aquele verbo, eu bido, você bida, nós bida? Não tem verbo, né? Mas a gente brinca no linguajar para o torcedor que quando o jogador está regularizado, ele está no bid, ele bidou. Então, Robert Renan, zagueiro do Vasco, está no bid. O atacante Matheus França, novo camisa 9 do Vasco, também está no bid. Os dois jogadores vêm com similaridades. Dois atletas que vêm com um vínculo de empréstimo de 1 ano, um do Zenit, no caso o Robert, e o outro do Crystal Palace, caso do Matheus França, com opção de compra. O Vasco tem agora mais 2 reforços, o técnico Fernando Diniz, à disposição. A tendência é que eles não compareçam hoje no jogo. Mas por que era importante ontem eles estarem regularizados? Para que a fase quarta de final, no jogo da volta, dia 11, eles possam jogar. Só teria condição de jogo quem estivesse inscrito até a véspera do início da fase. Ontem foi a véspera do início da fase quarta de final. Zero problema. O Andrés Gomes ontem foi apresentado oficialmente, mas já até estreou e deu assistência para o gol do Ryan no último domingo, vai para o jogo e é uma opção que vai sempre ser utilizada pelo técnico Fernando Diniz. Volante Esforça está a caminho do Juventude. O Vasco está emprestando o atleta sem valor fixado para que ele possa rodar, para que ele possa jogar. E ele está indo para o Juventude. Ontem até nos grupos de WhatsApp, alguns amigos falam, pô, mas está emprestando para um rival. Eu falei, peraí. Ah, para um concorrente direto. Peraí. Tem alguma coisa errada. Se o Vasco considerar o Juventude rival ou concorrente direto, é que nós estamos mirando para baixo. Com essas contratações que eu acabei de falar, tem que mirar para cima. Não cabe mirar para baixo. Lembra qual foi o palpite do Gui no início do vídeo? 3-0. Cara, a gente tem que mirar alto. Quem sonha alto busca o que é importante. Se você olha para o alto, você mira alto, você sonha alto, o seu sonho vai ser realizado lá em cima. Agora você mira lá embaixo, olhando para baixo, tua vida vai despencar.
Então, desculpa, o Esforça pode ser emprestado para qualquer clube, inclusive quem está ali próximo ao Vasco na zona de rebaixamento. O importante é que ele jogue e que, quem sabe, no ano que vem, ele volte ao Vasco em janeiro numa melhor condição. Por que não? A CBF desmembrou as rodadas 23, 24, 25, 26 e 27. Atenção para os jogos do Vasco da Gama, hein? Vasco joga hoje com o Botafogo, Copa do Brasil. Domingo que vem, Ilha do Retiro, 8h30 da noite, perdão. Sport volta para o Rio de Janeiro e aí se prepara durante a data FIFA para jogar dia 11 pela Copa do Brasil, o jogo 9h30 da noite, Newton Santos. Aí vem o desmembramento da tabela. Anota, torcedor. Dia 14, um domingo, 8h30 da noite, jogo em São Januário, Vasco e Ceará, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 24ª, o clássico. Flamengo e Vasco, 5h30 da tarde. Jogo no Maracanã, 2 torcidas, né? Conforme já tinha sido no primeiro turno, o acordo é para reciprocidade no segundo turno. O Vasco tem um jogo atrasado com o Bahia, que ele vai realizar no dia 24, e é em São Januário, essa partida. Dia 27, o Vasco recebe o Cruzeiro, um sábado às 6h30 da noite. Então, atenção, o Vasco faz 4 jogos em sequência no Rio de Janeiro, sendo que um ele é visitante, mas é campo neutro, que é o Maracanã. Ceará, Flamengo, Bahia e Cruzeiro. Vem o mês de outubro, a 26ª rodada, e o Vasco, numa quarta-feira, às 7 da noite, encara a equipe do Palmeiras. E na 27ª rodada, um domingo, São Januário, Vasco e Vitória. Até aí, os jogos estão todos remarcados, lembrando que esse jogo com o Bahia é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, essa é uma sequência que o Vasco vai ter que saber o que ele quer. Porque ele pega Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia. Né? Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Sequência pesada. Grupo da frente do Campeonato Brasileiro. Ceará subiu, está ali no meio da tabela. Vitória, zona de rebaixamento, hoje. Provavelmente na 27ª rodada também estará. Mas o Vasco tem que estar desgarrado. Tem que mirar para cima, tem que olhar para cima. E passa por hoje. Passa pelo clássico com o Botafogo. Fazer uma grande atuação contra um time que é muito forte, que é um dos favoritos na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, desgarrou do líder Flamengo, mas tem um elenco de qualidade. A chance do Vasco no confronto, eu sempre disse isso e repito, é fazer o primeiro jogo em casa, como é o caso hoje. A partir das 8h30 da noite eu espero você, claro, para a gente bater papo e falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Tenha uma ótima quarta-feira e meio-dia eu espero você. Eu, Rei Kraus, e você batendo papo sobre a nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Copa do Brasil, o Flamengo tá, com o controle na mão. Hoje a gente pode sacanear. Temos que aproveitar. Um grande abraço. Guizinho, beijo pra você, molecão. Ó, o menino Gui, a história não contada. Garanta, leve pra sua casa. E olha, mostre pras crianças. É fundamental, faz muita diferença. Um beijo pra você, muito obrigado. Casaca! E mais tarde tem casaca. O Gui falou que são 3. Então tamo junto. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.